Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do curso Usando Descomplicado. E esse módulo é onde que a gente vai fazer a mágica acontecer, onde você vai realmente ver o poder que o Usando tem. Então, no módulo anterior, a gente aprendeu a estruturar o banco de dados, né? Fazer a modelagem, criar as tabelas, e no módulo de API, onde a gente vai construir os endpoints. Para o quê? Para que a nossa lógica, a regra de negócio, tudo funcione. Então esse módulo é o mais importante, porque realmente é onde vai ter todas as funcionalidades que você vai desenvolver dentro da sua aplicação, dentro da sua API. Tudo que você vai fazer é com base nesse módulo no Endpoints. E para a gente começar, nessa aula eu vou dar uma passada geral sobre essa opção aqui do menu, que é a API. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem aqui, por primeiro, um API grupo, que é o que? É para você, vou colocar aqui, colocar exemplo. É um grupo, e aqui eu vou deixar habilitado a documentação, tá? Então eu vou clicar aqui, O que tem um grupo? Um grupo basicamente vai ser a URL aqui, a URL base dos meus endpoints. Então, cada endpoint vai ter essa URL base barra o caminho que você criar. Nas próximas aulas você vai entender. Tá? Então, basicamente, eu tenho aqui, o final desse daqui é R79. Se eu vim aqui no outro que ele já criou por padrão quando eu criei as tabelas, já vai ser outro aqui, Então, sempre vai mudar por grupo. O que muda é essa opção aqui, tá? Então, eu vou voltar lá no exemplo. E aí, a gente tem essa questão da documentação. Deixa eu até pegar esse que já está pronto. Aqui, Se eu clicar, ele vai me mostrar a documentação, Então, esse daqui é um padrão de documentação de API. Caso você nunca tenha visto, esse é um padrão de documentação de API. O que é essa documentação? É mostrar, por exemplo, aqui, eu tenho aqui os endpoints de produtos, e aqui ele me mostra o que eu preciso, qual que é a documentação para eu conseguir acessar esse endpoints. Então, no caso aqui, para mim pegar um produto específico, eu tenho que passar o produto ID, que é do tipo inteiro. Então, é um valor numérico. E aqui ele mostra aqui, os erros, tudo. Então, basicamente, essa é a documentação. Então, ele automaticamente, quando você vai criando, ele já gera essa documentação. Se você quiser aqui, como que você faz a autenticação, tudo referente aqui, a esses endpoints. Então, ele está documentando para que é como se fosse um manual de instrução, né, de quem for utilizar a sua API, principalmente se você for liberar ela externamente. E aqui, então, a gente tem essa documentação. Por exemplo, se você não for precisar liberar essa documentação, eu recomendo que você não faça isso, né? E aí a gente vai passar aqui, eu vou desabilitar, a documentação. E aí aqui, ela sumiu, tá desabilitada a documentação. Então, não tenho a documentação externa desse endpoint. E aí, passando, então, em cada menu, eu tenho settings, né? Então, o que eu habilito ou desabilito a documentação nesse padrão aqui, Open API. E aqui, o ID como se fosse um ID do grupo, tá? Então, sempre vai ser API, esse ID. Eu poderia mudar aqui, mas não faz sentido, é só a gente deixar aleatório, tá? Mas se quiser, você pode mudar. Então, essa é a primeira opção. Aí eu tenho aqui histórico, histórico desse grupo, né? Desse endpoint. Isso aqui, dependendo do plano que você tiver, ele tem um histórico. Ou seja, se fez alguma coisa errada, quer reverter, ele vai salvando algumas versões. No caso, no plano que eu tô, ele me mostra as últimas 20 alterações. Então, qualquer problema que eu precisar restaurar dentro dessas 20 últimas, eu consigo clicando aqui e faço aqui, a restauração. Ele voltou para documentação ativa. O que eu tenho aqui? As requisições. Então, aqui, ele vai mostrar. Lembra que os endpoints, a gente vai ver aí na próxima aula o que é um endpoint, né? Mas é o URL onde você vai acessar essa API do Usando externamente. E aqui você vai ter o histórico de todas as solicitações. Fez uma chamada, vai aparecer aqui os parâmetros
e aí você consegue fazer algumas filtragens. Então, pesquisar por resultado, por tempo, por período, né? Tempo de execução, para você ver quais estão demorando mais, e também por... Opa, deixa eu ver o que está dando aqui. Aí, por status. Então, eu quero todos que retornaram 400. Aí você consegue filtrar aqui essa chamada. Então, deixa eu ver aqui o que mais nós temos. Eu posso mover, tá? Então, se eu criar aqui, eu vou criar um endpoint qualquer. Isso daqui a gente vai ver na outra aula. Só vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Mas só para você ver, ó. Ele criou e a URL desse endpoint cadê aqui? Ele vai me mostrar. Eu vou mostrar na outra aula. Basicamente aqui, ó. Eu tenho aqui essa URL. Se eu for colocar aqui, ó, ele vai mostrar o endereço dessa URL aqui. Então, basicamente, é isso daqui barra esse final aqui, ó. Tá? Então, eu clico e aí eu posso mudar aqui, ó. Se eu mudar... Deixa eu... Aqui, ó. Eu posso mover para outro grupo. Lembrando que ao mover ele vai mudar o URL, então, por quê? Porque o outro grupo tem aquele ID diferente da API, ó. Eu posso mover e posso manter uma cópia nesse grupo. Então, às vezes, você quer estruturar de forma diferente e organizar, você vai utilizar isso aqui para mover os endpoints. Anteriormente não era possível. E aqui eu tenho a documentação da API, né? Quando ela está habilitada, eu consigo acessar conforme anteriormente. Então, nesse módulo a gente vai ver tudo detalhado, você vai entender como que você cria o endpoint, como criar lógica, quais os recursos, e aí vai ficar mais fácil de você implementar aí dentro da tua necessidade, ok? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu te aguardo na próxima aula.